E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu estarei trazendo novamente trechos de grandes investidores, trazendo a experiência deles para ajudar vocês na trajetória como investidor aqui no Brasil, que não é fácil, é muito mais difícil do que a maioria dos outros países, já que temos um país com poucos investidores, uma base muito fraca de investidores que permite que a especulação nos mercados aconteça de forma mais intensa, gerando volatilidade e deixando o investidor perdido, sem saber em qual ação estar e se manter posição ou vender posição. A gente sempre fica nesse dilema entre entrar e sair dos ativos, já que no Brasil a gente nunca sabe o que está acontecendo direito. Tem muita picaretagem, tem muita ação que na verdade nem deveria estar listada, então é muito difícil ser investidor no Brasil. E justamente nesses cenários de turbulência e dificuldade como a gente vive hoje, entra a importância dos grandes investidores para auxiliarem no nosso processo de investimento. E nesse vídeo eu vou trazer um trecho de Luiz Alves, onde ele fala mais ou menos os principais aspectos que podem lhe ajudar a manter a sanidade durante períodos péssimos na Bolsa de Valores, que acontecem de tempos em tempos, às vezes até mais recorrentes, como o que estamos vivendo hoje em dia, onde os investidores que estão tendo participação em algumas ações não sabem o que fazer, se eles mantêm posição ou se eles saem. Às vezes, aquilo que a gente está preocupado não é o mais importante. E é justamente isso que eu quero falar. A maioria dos investidores se baseiam na cotação da ação, ou seja, se a ação está caindo de preço, eles acham que a empresa pode estar indo para uma falência. E se a cotação está subindo, eles têm a sensação que a empresa está às mil maravilhas. E muitas vezes não é isso que está acontecendo. A gente nunca pode misturar uma coisa com outra. Existem empresas que faliram durante alguns processos no passado que a cotação não estava necessariamente caindo. Algumas vezes a cotação até subia. Então, a gente tem que ter muito cuidado para avaliar quais são as melhores ações que a gente tem que ficar posicionado. Às vezes aquela ação que você acha que está tranquila, da noite por dia vem uma notícia falando que essa empresa que você investe vai entrar em uma recuperação judicial. Ou foi vítima de alguma fraude, como foi o caso das Americanas. E do nada a cotação da empresa vai cair 90%, 80%, 60% em pouquíssimo tempo e todo o dinheiro que você tinha vai simplesmente desaparecer em pouquíssimo tempo. Portanto, você tem que ter muito mais critério a escolher as ações do que simplesmente analisar só porque a cotação subiu ou caiu. Existem empresas excelentes que já passaram por turbulência e a cotação caiu muito, mas depois as empresas vão mostrando para que vem, vão ficando de pé e a cotação retorna a um preço justo, volta a subir. Portanto, é muito interessante nesses momentos de dificuldade você esquecer as cotações, o preço médio de compra e não ficar se martirizando com as quedas que você está tendo. Às vezes você se afastando do mercado e olhando todo dia os gráficos, você vai ter muito mais informação com relação ao que está acontecendo. Um estudo interessante é você olhar a participação dos gestores, a gerência. Pouquíssimos investidores hoje em dia olham com mais profundidade isso. Não adianta nada a empresa estar com a cotação boa se os gestores, que são os principais insiders da empresa, que sabem o rumo da empresa, não estão nem sequer comprando mais ações ou nem sequer têm ações. Existem controladores que nem sequer estão comprando ações, ao contrário, estão vendendo. E existem conselhos fiscais, conselhos independentes, existem diretores que nem sequer têm posição naquilo que eles defendem. Ou seja, a gente vê eles dando entrevista falando sobre quanto a empresa é boa e ela vai melhorar, mas eles nem sequer têm uma ação da empresa. Isso é muito preocupante e os investidores deviam estar muito mais atentos a detalhes como esses do que de fato se a cotação naquele dia está caindo ou subindo. Isso não quer dizer muita coisa.
Existem pessoas, existem manipulação de mercado, existem derivativos, existem diversos fatores que podem estar influenciando o preço. E às vezes não significa que a empresa piorou. Às vezes a empresa pode estar melhor com uma cotação lá embaixo, enquanto a empresa às vezes em algum momento podia estar pior com a cotação lá em cima. Então muito cuidado, e em momentos de dificuldade você tem que ter um certo conhecimento de quem são a gerência da empresa, os diretores da empresa. E é justamente isso que o Luiz Alves fala, que em momentos dificílimos ele saber e ter confiança que o gestor nunca vai passar a perna em ninguém, nunca vai fazer nada errado, faz ele ficar seguro e tranquilo em um momento de dificuldade e não desistir e não abandonar o barco. Porque por mais que a cotação sofra muito com os boatos, as especulações de mercado, ou às vezes a dificuldade passageira que a empresa está tendo, você tem a segurança que aquele gestor, aquele controlador está fazendo movimentos positivos com relação à empresa, está confiando e não está sendo desonesto. Não existe nada pior do que gestores desonestos. Eles podem destruir a rentabilidade do acionista fazendo coisas erradas na empresa, assim como a gente viu no casos Americanas. Enfim, pessoal, fiquem com o trecho. E em toda a sua história como investidor, a gente conhece Magazine Luiza hoje, mas qual foi o investimento que para você foi a maior lição de valorização que você ganhou pra caramba, e aquele investimento também que você tomou uma porrada, mas que te trouxe um aprendizado muito bom? Eu já contei da Belgo Mineira antiga, mas depois a Belgo Mineira em 2002 foi longe o maior. Eu tinha por acaso acabado de vender o Banco Real, recebido um dinheiro, botei metade em Belgo Mineira e a Belgo Mineira subiu 52 vezes em dólar e o volume era grande. A Magazine Luiza era um volume pequeno e da Belgo Mineira era uma coisa espetacular. Então esse foi sem dúvida um dos grandes investimentos que eu fiz. De perder são coisas, em geral, coisas pequenas, não é... Porque como eu vou montando carteira muito devagarinho, eu paro no meio do caminho se a coisa encrencou e logo vende. Então nunca chegou poderia ser a Belgo Mineira, se tivesse espatifado. Belgo Mineira, ela vendeu o que chama Samitre por 30 milhões de dólares. A Samitre, que foi com a Samarco junto, hoje é 1/3 da Vale do Rio Doce. Ela vendeu porque lá fora ela não conseguiu marcar reunião com a diretoria lá fora para pedir um dinheirinho para continuar vivendo. Então o cara falou: o senhor tome as atitudes aí do jeito que o senhor conseguir. Daqui nem vamos lhe receber. Então a firma poderia ter acabado. Por acaso o ciclo do aço começou naquela hora, começou a melhorar e ela foi. Mas grande desastre poderia ter sido a quebra do Banco Real. Não quebrou por acaso e eu estava lá por acaso. O preço que eu comprava era 2% do valor patrimonial. O primeiro dividendo pagava a compra. O primeiro dividendo, então se você comprava, esperava dividendo para comprar mais. E isso, um banco que está nesse preço é que já faliu. Por acaso escapou, ele foi diligente, vendeu o banco no momento certo, viu que era difícil administrar no mercado brasileiro o sistema bancário, mas poderia, como quebrou o Nacional, como quebrou, quem sabe o Bamerindos quebrou mais por desrespeito, não foi mal gerido, mas poderia ter quebrado, aí seria o grande desastre, que eu apostei todas as minhas figurinhas, mas tinha sempre a presença do Dr. Aloísio, que era, você fala, esse cara não existe, não vai aprontar nunca, isso sempre vai ficar de pé. São coisas que você tem certeza
que vai. Se acontecesse isso e não fosse, então o sossego que uma ligação que você tem com uma gerência e que você acaba entendendo como a pessoa pensa, tudo te dá uma calma para aguentar períodos péssimos que foi até chegar num final, e o final chegou mal, porque o banco foi vendido por ele, foi feita uma cisão, ninguém foi prejudicado, mas você ia ficar sócio de um outro cara que estava louco para te prejudicar. Ele não prejudicou ninguém, mas ele falou, agora você está na mão de uns caras que eu não sei quem é. Ele falou, cuide-se. Só isso que ele me avisou, cuide-se. E eu me cuidei, consegui vender para os caras depois, mas foi uma luta grande, um período bem difícil emocionalmente para mim. Você falou da Petrobras.